João 8, de 21 a 30. Farei essa leitura, os irmãos atentem, por favor. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir à nossa irmã Heloísa, que ore ao Senhor, pedindo a Ele que nos fale por meio de sua palavra. Vamos orar então com nossa irmã Heloísa. Ela fará esta oração ao Senhor. Senhor, Deus Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós agradecemos por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu saúde, nos deu condição, nos deu capacidade de ir à tua casa. Sim, Deus. Nos reunimos com nossos irmãos e buscar, Pai, mais ao Senhor. Sim, Pai. Senhor, ilumine nas nossas mentes e nossos corações, que eles estejam abertos para ouvir o que o Senhor preparou para nós hoje. Por meio do Sim, Deus. Abençoe, Pai, o seu servo também. Amém, Pai. Traga a verdade, a tua vontade, as tuas prescrições. Sim, Deus. E o Espírito Santo também atue em nossos corações, para que possamos ser transformados pela tua palavra que é viva, Pai, que traz vida, Senhor. Sim, Pai. Esses pedimos que o Senhor nos consente, Pai, que afaste de nós qualquer coisa que possa nos. Sim, Deus, abençoa-nos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós então voltamos a este texto e nós, irmãos, percebemos que e nos lembramos que no domingo passado nós vimos que Cristo deixou claro o contraste gritante entre eles e os seus opositores judeus. Jesus é aquele, meus irmãos, que é da origem divina, ele veio do alto, e aqueles opositores incrédulos eram de baixo da terra. O pai de Jesus era e é o próprio Deus, o Pai, e o pai daqueles homens era o diabo, como ficará claro ainda neste capítulo de número 8. Jesus, depois de sua morte e ressurreição, vai para o céu. O destino dos seus opositores é o inferno. Daí Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que eles não podem ir? Porque eles não creem em Jesus, o Cristo. E nós sabemos que só aqueles que creem em Jesus, o Cristo, têm a vida eterna. É destes, Gabriela, que é o reino dos céus. Portanto, aqueles que não creem, como estes judeus, Joana querida e Alexandre, eles não criam, então eles não tinham lugar no reino dos céus e não tinham lugar na presença de Deus o Pai, onde Jesus de fato está entronizado, o lugar que lhe é próprio. E é disto que o capítulo 8 fala, ele se aprofunda nessas verdades, a origem de Cristo, o lugar para onde ele vai, quem é o seu Pai,
quem é o próprio Cristo, discutido muito no Evangelho de João pelos opositores judeus. Quem és tu? Ele é um profeta, ele é um falsário. Quem é Jesus? E aqui novamente eles perguntam, quem és tu? Quem você é? Porque esta é a pergunta que mais importa responder para mim e para você. Quem é Cristo? Quem é Cristo para nós? Isso vai definir não só a nossa vida agora, não é só a futura. Agora ela será definida pela resposta que dermos, mas também a vida futura. Então veja, o texto começa no versículo 21 dizendo que em outro momento, ainda em Jerusalém, e muito provavelmente ainda dentro do contexto da festa dos tabernáculos, de outra feita lhes falou Jesus dizendo, vou retirar-me. A ideia é que Jesus está se referindo à sua morte na cruz e à sua ressurreição, pelas quais ele deixaria este mundo e iria para Deus. Então ele, vou retirar-me, é isso. Eu serei crucificado, eu ressuscitarei com poder no terceiro dia, após o terceiro dia, e então me retirarei do meio de vós. Ele seria assunto aos céus como foi. Ok? E aí Jesus diz assim, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. A ideia é que vós me procurareis, lembram-se que nós falamos isso no domingo passado, não é que eles vão procurar Jesus sentindo saudade de Jesus, Jonathan. Pelo contrário, eles odeiam a Jesus. Eles querem que ele seja exterminado. Então, presbítero Antônio Carlos e Leila, eles não vão procurar Jesus. O que Jesus quer dizer com vós me procurareis é que eles estavam ansiosos e esperavam pelo Messias. E Jesus, diácono Felipe, ele é, Isonete, o Messias. E Jesus está dizendo assim, vocês estão me rejeitando e eu sou o Messias. Quando eu for embora, vocês vão procurar o Messias, mas vocês não o encontrarão, porque vocês o têm rejeitado agora. Eu sou o Messias. Vocês deveriam reconhecer isso e crer. Mas vocês me rejeitam, então vocês procurarão salvação em outro, que é o que o Messias traz, mas não encontrarão. E qual que é a conclusão? Qual que é a implicação? Vai ser, vocês morrerão nos vossos pecados. Porque salvação apenas em Cristo. Em outro lugar jamais, apenas nele. Se vocês não crerem em mim, vocês perecerão, vocês morrerão nos vossos pecados. E é importante, nós veremos no final deste sermão, com a graça do bom Deus, é importante você ver o tom e perceber o tom da mensagem de Cristo. Ela não alivia em nada. Vocês vão perecer no vosso pecado. Vocês vão morrer. Vocês serão condenados se vocês não crerem em mim. Esse é o tom da mensagem de Cristo. E é uma mensagem evangelística, porque ele está chamando os homens a crerem. Quando ele diz, se vocês não crerem, vocês vão morrer, ele está dizendo, creia. Creia para que você não morra. Mas veja o tom, da seriedade, da dureza do discurso. Lembra de João 6? Duro é esse discurso. E é um discurso duro, quando você chega ao pecador e diz, você morrerá se você não crer em Cristo. Você está condenado. E o seu destino é o inferno. Ok? Então, perceba isso, já esse tom. Ok? Pelo qual Jesus também era odiado. Mas como nós veremos, também pelo qual ele era querido. Muitos creram nele. Mesmo com esse discurso duro. Como Pedro vai dizer, ou melhor disse no capítulo 6, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida. Elas são duras? São, mas são de vida. Para o nosso bem. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui com o Senhor. Isso pelo Espírito Santo, Pedro disse. Então vamos lá. Continuando, o versículo 22 diz assim, então diziam os judeus, entre eles, diziam entre eles, terá ele, este chamado Jesus, acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqui, meus irmãos, a ideia é de que os judeus que questionam essas coisas e pensam em que Jesus quer se suicidar, porque ele diz, eu estou indo embora, eu não vou ficar aqui, então será que ele tem intenção de suicidar-se? Esses judeus eram incapazes de imaginar o que realmente Jesus queria dizer. Eles pensavam em suicídio quando Jesus falava da sua entrega na cruz e da sua ressurreição. Era disso que ele falava, Rodrigo, e não de suicídio. Longe de entendermos como suicídio que Jesus de fato, pelo que de fato ele passou. Ele foi entregue, a si mesmo se entregou para que os homens o crucificassem. Tanto que o texto vai dizer, Jesus vai dizer a eles aqui mesmo nesse texto, diz assim, vocês me levantarão. É uma referência não só, mas também à cruz. Então Jesus não se suicidou. Ele se entregou na mão dos seus algozes, dos seus inimigos, dos seus opressores. E
Ao contrário de um suicídio, que tem como interesse fugir dos problemas da vida de maneira covarde, Cristo se deu por amor do seu povo, numa missão de salvação, muito contrário do que um suicídio. Mas eles criam que Jesus talvez fosse suicidar porque não entendiam espiritualmente o que ele dizia. E aí Jesus explicou agora, dá o motivo pelo qual eles não conseguem entender. Olha só o versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o que o seu apóstolo disse posteriormente, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou seja, ele vai se suicidar? Eles não entendem. Eles acham tudo muito a loucura para entenderem. E aí Paulo continua: e não podem entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então aqueles homens, por não possuírem o Espírito Santo de Deus, Silvia e Bárbara e Débora, Viana, eles de fato não conseguiam entender, Hugo e João, do que Cristo falava. E então Jesus diz: vocês não entendem porque vocês são daqui de baixo e eu lá de cima. Por que nós entendemos a palavra de Deus? Se a entendemos. E entender a palavra de Deus é, por fim, praticá-la. Por quê? Porque foi nos dado um dom lá de cima. Nos foi derramado o Espírito que ilumina o nosso entendimento lá de cima. Ele veio lá de cima. Nós somos aqui de baixo. Como é que nós aqui de baixo entendemos? Porque o dom lá de cima foi nos dado. Mas os homens que não creem em Jesus não têm o dom lá de cima. São apenas aqui de baixo. Por isso nunca entendem. E lembre-se disso, irmão. Não entender aqui, eu repito, é não viver segundo o Evangelho. Não colocar em prática seus mandamentos, seus princípios. Há pessoas que vivem na igreja, vivem juntamente com a igreja há anos, nasceram até na igreja. E pessoas que chegaram há pouco tempo, de fato têm produzido muito mais frutos do que pessoas que há muito tempo lá estão. Talvez, se nós não produzimos os frutos, tendo frequentado a igreja durante tanto tempo, nós temos que nos autoavaliar. Talvez nós ainda sejamos aqui de baixo sem o dom lá de cima. Porque todo aquele que recebe o Espírito produz o fruto do Espírito. Todo aquele que recebe o Espírito, Júlia, sabe, presbítero Francisco, quem Deus é, quem Cristo é. E nós devemos nos examinar. Será que nós temos produzido os frutos? Será que nós realmente sabemos quem Cristo é e vivemos segundo o que sabemos acerca de Cristo? Jesus disse que aqueles homens não podiam saber. Por quê? Porque eles são lá de baixo. Eles são aqui de baixo, da terra. Eles são carnais. Eles pensam conforme o mundo. Eles não têm o Espírito de cima. Eles não têm o Espírito de Cristo. Ok? Vamos agora, ao continuar agora dentro do trecho que nós não vimos no domingo passado. Jesus continua dizendo assim: por isso, porque vocês são aqui de baixo e não possuem o dom do alto, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Na sua versão da Bíblia, o versículo de número 24, você vê que o eu sou está em caixa alta. Porque é uma referência aqui ao nome de Deus. Jesus está dizendo que ele é Deus. E como Deus, ele deve ser crido. Ele é o Deus autossuficiente. Ele não é eu fui, nem eu serei. Eu sou. A ideia de que Cristo não precisa de mais nada para ser. E nem deixou de ser algo. Ele é para sempre. Ele é pleno em sua divindade. Ele não precisa de nada como nós precisamos. Nós falamos: se Deus quiser, eu serei. Se o Senhor permitir, meu filho será. Eu já fui isto e agora não sou. Nós somos mutáveis. Nós ainda somos necessitados, mas Cristo não. Ele é o eu sou. Ele é autossuficiente. Ele não precisa, André Lucas, meu irmão, de nada para ser
aquilo ou a quem ele é. Então é isto que quer dizer o texto, como nos diz o profeta Isaías, quando Deus se revela por meio do profeta Isaías, ele diz assim, olha, eu vou ler para vocês. Lá em Isaías está Deus dizendo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, falando ao povo dele, o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais. Lembra que Jesus está dizendo, se vocês não crerem, e aqui Deus, o Pai no Antigo Testamento diz, para que creiais ou me creiais e entendais que sou eu mesmo, que é a mesma ideia do eu sou eu mesmo sou, certo? Lá em Isaías 43, 10, e continua, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então lá em Isaías Deus diz, para que creiais e entendais que eu sou, lá em Isaías. E agora Jesus diz, se vocês não crerem que eu sou, então o que Jesus está defendendo aqui é a sua divindade. Assim como Deus é autossuficiente, o Pai, o Filho também tem vida em si mesmo, é autossuficiente. Ele é Deus. Jesus é Deus. E se nós não cremos que Jesus é Deus, e se cremos que Ele é algo menor do que isso, nós morreremos em nossos pecados. Vocês se lembram que em Êxodo 3, quando Moisés, surpreso com a sarça que ardia e não se consumia, foi e chegou-se perto para ver, e ouviu a voz de Deus dizendo, não chegues para cá, porque o lugar que estás é terra santa, tira a sandália dos teus pés. E aí Deus ordena a Moisés que vá a Faraó, vá ao Egito, Edmila e Diácono Luiz querido. E então, Renata, Moisés pergunta, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu direi a eles? E aí Deus diz, você dirá que o eu sou é que te enviou a eles. Você dirá que eu sou, o Deus eu sou é que te enviou. Ali é o nome de Deus. E aqui Jesus diz, eu sou. Então Jesus é Deus. E os judeus que estavam aqui naquele momento, Heloísa, entenderam o que Jesus queria dizer. Tanto é prova disso que no final deste capítulo, capítulo de número 8, no final deste capítulo, de número 50, no versículo 59, eles vão pegar em pedras para apedrejar Jesus. Rebeca, eles estavam entendendo que Jesus estava se fazendo Deus. E se fazer Deus era uma autoblasfêmia, a não ser que se você fosse de fato. E diz o texto no versículo 59, olha aí comigo. Versículo 51 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou de novo. E aí diz, então pegaram em pedras para atirarem nele, porque ele estava praticando uma blasfêmia, segundo os judeus, opositores. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja, qualquer pessoa que dissesse eu sou, era um blasfemo, porque estava se comparando a Deus. Tanto que no Antigo Testamento Deus punia aqueles que achavam que eram autossuficientes como Deus. Lá no profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 15, é dito da Assíria que ela se entendia autossuficiente. Lá Deus diz, porque dizes de tu mesmo, eu sou a única, então eu lhe destruirei. Mas a Assíria dizia, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. E aí Deus a destruiu. Então os judeus sabiam que se alguém dissesse eu sou, no sentido de se comparar a Deus, essa pessoa era uma blasfema. Mas Jesus Cristo está dizendo isso. Então veja, como disse um escritor piedoso há muito tempo atrás, ou nós cremos que Jesus era Deus, ou ele era um doido, ou era um louco. Porque ninguém pode dizer isso, se não for de fato verdade. Se não for verdade, é um doido, é uma pessoa louca, dizendo eu sou o próprio Deus. E é isso que Jesus diz. Não menos que isso. E os judeus entenderam, tanto que pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele se fazia como Deus. Ok? Aqui nós começamos a responder aquela pergunta que virá, quem és tu? Olha o que eles perguntam, versículo 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Eles não conseguem ver, irmãos, está vendo? Eles têm Jesus diante deles, mas eles não conseguem compreender. Tanto que Jesus, olha o versículo de número 25, respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Ou seja, vocês têm ouvido isso desde o princípio. A ideia aqui é desde o início do ministério de Cristo, ele vem falando essas coisas. Ele vem indicando claramente que ele é o enviado do Pai, ele é o filho amado do Pai, da mesma essência do Pai, e eles não conseguem entender.
Quem és tu? E Jesus diz, o que é que eu vos tenho dito desde o princípio? Você não consegue entender. E aí nós sabemos por que eles não conseguem entender. Lembram-se? Eles são cá de baixo. Eles não possuem o Espírito. Nós falamos isso agora. E volto a dizer mais uma vez, irmão. Se eu e você temos muito tempo com a igreja, e com a doutrina, e com a teologia, e não produzimos nada, não há frutos, não há obras de piedade, não há amor a Deus, não há fé verdadeira. Nós somos como esses homens, nós morreremos nossos pecados. Esses homens eram religiosos, mas eles não conheciam a Jesus Cristo. Eles não se renderam a Ele. Eles não viveram segundo aquele verdadeiro conhecimento de Cristo, ser Ele, de fato, o Rei, Salvador e Senhor. Eles morreriam em vossos pecados. Irmãos, saber teologia não é conhecer a Cristo. Deixa eu lhes dizer, que nós saibamos disso. Conhecer teologia não é conhecer a Cristo. Há um abismo, pode haver um abismo entre as duas coisas. Conhecer teologia é bom, a boa teologia é ótimo. Mas isso não quer dizer que você foi salvo, nem eu. Você já percebeu, você já viu pessoas que conhecem da teologia, mas não vivem? São pessoas tolas. Talvez você as encontre muito na internet, a se envolverem com discussões sem fim. Pessoas que não produzem nada, mas gostam de debater. É porque conhecer teologia não é necessariamente pertencer a Cristo. Mas também nem o contrário, ninguém se engane. Conhecer a Cristo não quer dizer não conhecer teologia, ou pouco se importar para o estudo teológico. As duas coisas têm que andar juntas. É pelo estudo da Bíblia que eu devo conhecer a Cristo e viver segundo a sua graça. Mas eu não me dê por guardado e em paz se eu apenas sou informado acerca das coisas de Cristo e não conheço e não vivo com Ele, segundo a sua vontade. Por isso eles estão perguntando, quem és tu? Eles não sabem, eles não têm como saber, porque eles são incrédulos, eles não querem reconhecer. E aí Jesus diz, que é que desde o princípio vos tenho dito, e aí continua o versículo 26, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. A ideia, meus irmãos, é que Jesus está, de fato, ao expor a incredulidade daqueles homens. Jesus é o instrumento, é o Filho enviado pelo Pai, o instrumento para julgar aqueles homens. Quando Jesus diz que eles são cá de baixo e Jesus é lá de cima, ele está julgando aqueles homens, a incredulidade daqueles homens. E ele está fazendo isso segundo o testemunho do Pai. O que ele diz é verdadeiro, o juízo de Cristo é verdadeiro. Então é como se ele dissesse assim, o que ele já disse anteriormente, não sou eu que vos julgo, é o meu Pai que vos julga. Jesus Cristo é aquele enviado pelo Pai e ele fala o que o Pai revela a ele. Então o juízo de Cristo é antes do juízo do Pai. Então veja, meus irmãos, não é o pastor que nos julga, é Deus por meio do instrumento. Não é o nosso pai lá na sua casa, o seu pai e a sua mãe, que está lhe advertindo quando fala da Bíblia para você. É Deus que está fazendo isso, pela instrumentalidade dos seus pais. Ok? Deus é que nos exorta, que nos corrige, pela instrumentalidade. No caso aqui, a instrumentalidade daquele que é acima de todos, que é o próprio Cristo. E ele diz, eu julgo, e eu tenho muita coisa para dizer a vocês e vou julgar, mas eu quero que vocês saibam que esse juízo não é meu, é do meu Pai. Eu falo como ele me revela. Então quem está julgando os judeus é Deus o Pai, por meio do Filho. Aliás, nós nos lembramos que no último dia, Deus julgará o mundo, lembra? Mas por meio do Filho, a quem ele constituiu juiz de todas as coisas. Mas é Deus que julgará o mundo, mas por meio do Filho. E é o que está acontecendo ainda. Ainda tenho muito para dizer e vos julgar. E saibam que esse juízo vem do Pai que me enviou. Porque o testemunho dele é verdadeiro. A palavra dele é verdadeira. Olha o versículo de número 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Irmãos, Jesus, ele usa a designação Pai e aquele que me enviou de forma intercambiável. Ora ele fala o meu Pai, ora ele fala aquele que me enviou.
E isso poderia, a princípio, confundir ainda mais aqueles incrédulos. Então, quando ele dizia aquele que me enviou, eles não atentavam que era do Pai que falava. Para o ímpio, para o incrédulo, a palavra de Deus é sempre um mistério. Ele nunca entenderá. E aqui mais um testemunho de que eles não conseguiam entender que aquele que enviou a Jesus é o Pai. O próprio Pai do Deus Filho. Eles não conseguiam atinar para isso. E também não queriam. Porque eram incrédulos rebeldes. E aí veja o que Jesus disse, ele continua dizendo. E agora é interessante no versículo 28, porque a pergunta é, quem és tu, lembra? A pergunta do versículo 26 do versículo 25 é, quem és tu? E Jesus começa a dizer sobre a hora em que todos saberão quem ele é. E de certa forma ele está respondendo a pergunta. Quem és tu? E agora no versículo 28, ele vai falar sobre a hora em que todo mundo saberá quem ele é. Olha só o que ele diz. Vamos ler juntos? Versículo 28? Leiamos. Disse-lhes, pois, Jesus, quando... E não sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então veja, Jesus está dizendo a eles, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, ou que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. A ideia de levantar Jesus é uma referência, no caso daqueles homens que o levantariam. Veja que Jesus não vai praticar suicídio. Como é que aqueles homens, os opositores, porque ele está discutindo com opositores aqui, certo, Caio? Moisés. Como é que aqueles opositores, Felipe? E minha irmã Josete. Como é que aqueles opositores levantariam a Jesus? Crucificando. Ele seria levantado numa cruz. Então diz aí, quando levantardes o Filho do Homem, tem uma referência, Alan, à cruz. Jesus seria levantado. Mas no Antigo Testamento, quando fala de o Filho do Homem, ou o Messias ser levantado, também tem a ver com exaltação. A cruz, sabemos, tem a ver com a humilhação. Mas no Antigo Testamento, ser levantado tem muito a ver com ser exaltado. Como é que a cruz exalta Cristo? Como é que a cruz revela a glória de Cristo? É que por meio dela, por meio da sua morte na cruz, ele seria depois ressuscitado dentre os mortos. A morte de Cristo e a sua ressurreição sempre andam juntas, na glorificação do Filho. Porque quando ele ressuscita dos mortos, ele é exaltado. Ali fica claro de que ele é aquele varão aprovado diante de Deus. Porque Deus não permitiu que o seu corpo visse corrupção. Deus não permitiu que o seu filho permanecesse na morte. E o ressuscitou. Daí a glória de Cristo é a ressurreição, mas através da morte. Então veja, irmãos. Quando vocês me levantarem, quando vocês me crucificarem, então vocês saberão que eu sou. Ou seja, vocês vão me crucificar. No terceiro dia, após a crucificação, eu vou ressurgir. Eu serei levantado, só que aí o meu Pai vai levantar. O meu Pai me ressuscitará. Tanto que ele diz, eu nada faço de mim mesmo. Ou seja, Deus o Pai é quem trouxe Jesus dos mortos. Então a ideia é de que há um duplo sentido em levantar aqui. Enquanto os homens levantam Jesus à cruz, eles estão promovendo a glória dele, porque ali depois de 3 dias, após 3 dias, ele irá ressuscitar pelo poder do Pai. Então eles estão colaborando, sem saberem, para a glória de Cristo. Porque que glória há maior do que ser ressuscitado dos mortos pelo próprio Pai? Aquele que estivera morto agora está vivo, pelo poder de Deus. Então essa é a ideia. Vocês não sabem quem eu sou? Quando eu vier dos mortos em poder, vocês saberão que eu sou. Essa é a ideia. Para o mundo, Jesus está morto. Para o mundo, Jesus não ressuscitou. O seu vizinho pode até falar que crê no Jesus ressurreto. O seu vizinho que não é crente. Que é apenas alguém religioso. Mas ele não vive como se Jesus estivesse vivo. Ele vive como se Jesus estivesse morto.
Eu e você podemos ser assim, sabia? A gente professar que Jesus está vivo. Nós cremos que ele ressuscitou, mas nós vivemos como se ele tivesse morto. Por quê? Porque nós não obedecemos a palavra dele. Porque nós não descansamos nele. Porque nós não o amamos. Nós não o louvamos. É como se ele estivesse morto. É uma fé apenas da boca para fora. Não se engane, nós podemos ser como esses homens que não conheciam Jesus e a glória dele. Mas quando Jesus vier, quando ele vier no seu retorno triunfante, então todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ali sabereis que eu sou. Que o Jesus ressurreto voltará. E então sabereis que eu sou. Ali ninguém deixará de saber que ele é. Que ele é aquele Deus autoexistente, todo-poderoso. Então agora os homens negam. Vivem como se ele estivesse morto. Mas quando o Cristo ressuscitado vier em glória, então sabereis que eu sou. Então o mundo todo saberá que Jesus é o grande eu sou. Será que naquele dia nós morreremos em nossos pecados? Ou será que ouviremos dele, vinde benditos, para o reino que vos tenho preparado? O que nós ouviremos do grande eu sou naquele dia? Porque todos saberão que Jesus é o grande eu sou. Vamos terminar? Versículo de número 29 e 30. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Irmãos, e aquele que me enviou está sempre comigo. Você já viu que a disposição de Jesus sofrer está sempre relacionada à consciência de que o Pai está sempre com ele? Nós temos estudado nas quintas-feiras Isaías. E os irmãos que têm estado conosco têm visto isso. Que quando Isaías diz acerca do servo sofredor, que o servo sofredor daria as suas costas para serem feridas aos seus opressores, ao mesmo tempo o servo diz, mas aquele que está sempre comigo não me abandona. Então darei o meu rosto para ser cuspido, a minha face para ser esbofeteada, mas aquele que me enviou está sempre comigo. Ou seja, eu sofro por ele e eu me encorajo a fazer isso porque eu sei que eu tenho a companhia do Todo-Poderoso. Ele está sempre comigo. Então é o que repete aqui. Eu vou ser levantado por vocês. Mas não pensem que eu tenho medo. Vocês me crucificarão. Mas eu não tenho medo. Porque aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só. Ele será a minha força. Ele será o meu amparo. Nós temos que crer que Deus está conosco. Quando nós nos levantamos para dizer aos homens que eles estão perecendo. Que eles estão pecando contra Deus. E aí quando eles virarem o rosto contra nós, nós não temeremos. Por quê? Porque o meu Pai está sempre comigo. O Pai de nosso Senhor está sempre conosco pela graça. Então nós não temos medo. Se os homens não gostarem, se eles fecharem o rosto para nós diremos, o meu Deus está sempre comigo. Ele não permitirá que eu seja abalado. Ele me defenderá. Apesar do mundo inteiro se levantar contra mim, o meu Deus está sempre comigo. Isso aqui é tão importante, irmãos. Se nós cremos assim, nós temos coragem de falar. Porque não importa que o mundo inteiro se oponha a nós. O nosso Deus está sempre conosco. E com Ele nós somos mais poderosos pela graça dEle, pelo seu poder, do que o mundo inteiro. O mundo inteiro jamais poderá nos fazer o mal finalmente. Porque o nosso Deus em Cristo está sempre conosco. E é isso que nos dá coragem. Talvez você tenha esquecido disso. Talvez por isso eu e você não sejamos tão corajosos. Porque nós não temos nos lembrado que o nosso Pai está sempre conosco. E agindo Ele, ninguém pode impedir. E não há nada mais poderoso do que Ele. Lembra? Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim, não há Deus.
É esse Deus que nos acompanha, que está próximo de nós, que está em nós pelo seu Espírito. Coragem, então. Cristo falou àqueles homens de maneira dura, mas porém corajosa. Vocês vão me levantar pela minha palavra. Vocês consideram minha palavra dura e vocês vão querer me matar. E vocês me matarão. Mas eu não tenho medo. O meu Pai está sempre comigo. Esse é o ponto. E eu termino aqui, lembrando de duas coisas importantes e aplicando a nós. Fica muito claro nesse texto, o qual nós terminamos na pregação de hoje, que se nós não cremos em Jesus, nós morreremos em nossos pecados. Você precisa ir a Cristo. Você precisa realmente viver em Cristo. Eu e você. Viver em Cristo não é ter uma religião, não é frequentar os eventos de uma igreja. Pode ser também isso, e certamente é, mas é muito mais do que isso. E eu volto a lhes dizer, irmãos, se a nossa vida religiosa é só o domingo, nós morreremos em nossos pecados. Se a nossa vida, se eu sou um pastor só de púlpito, só de domingo, eu morrerei no meu pecado. Se a minha vida religiosa se limita a isto aqui, eu morrerei nos meus pecados. Eu e vocês, nós precisamos crer em Jesus Cristo, entregar a vida a Ele, crer no seu poder e nos dispor consagrados a viver segundo o seu agrado, a fazer a sua vontade dia após dia. Isso é crer em Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, nós morreremos em nossos pecados. E por fim, deixa eu lhes falar uma coisa importante aqui. Nós devemos ser, como nosso Senhor, verdadeiros e objetivos com os pecadores. Veja as palavras que Cristo tem falado, não só aqui, mas no Evangelho de João, como são duras. Lembra-se como ele se encontrou objetivas, sinceras e também firmes. Lembram-se quando ele encontrou com Nicodemos? Quando Nicodemos quis dizer a ele com elogios, olha, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque sabemos que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. E Jesus diz assim, se você não nascer de novo, você não entrará no reino. Ele foi direto, Renato. Ele foi objetivo. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino. Lembra quando ele encontrou a mulher samaritana? Dá-nos de beber desta água, disse a mulher. E Jesus diz, vai e busca o teu marido. Aí ela diz, eu não tenho marido, Karina, ela disse. E Jesus diz, você disse bem, que você vive em pecado. Veja como o nosso Salvador foi direto. Veja como ele foi objetivo, Lucia. Aprendamos nisso, Rodrigo, Márcio. Aprendemos com ele. E a exemplo dele, os seus servos também foram fiéis. Foram verdadeiros. Lembra da pregação de Jonas? Aquele profeta que, contra a sua vontade, mas fez para a sua salvação, pelo poder do Espírito, aquilo que Deus queria, mesmo contra a vontade. Lembra da pregação dele? A pregação dele era uma palavra só. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Era a sua pregação. Era uma palavra dura, objetiva, urgente. Vocês têm 40 dias e vocês serão destruídos. E o que aconteceu? Pelo poder de Deus, aquela palavra dura, objetiva, verdadeira e sincera, salvou aquela geração dos ninivitas. Eles creram por aquela palavra. Como aqui diz o texto no final, e eles creram. Diz aí o texto no final, olha aí, versículo 30. Ditas essas coisas duras, muitos creram nele. Às vezes nós não somos objetivos com os pecadores. Às vezes nós não falamos aquilo que mais importa. Vocês estão morrendo. Isso que você está fazendo é pecado, você tem que parar com isso. E nós não fazemos isso com o medo de sermos odiados. Ok, nós não seremos odiados, mas nós não salvaremos nenhuma alma. Você já pensou nisso? Quando você chegar no céu, o que você apresentará ao Senhor? Nós entendemos mal soberania e predestinação.
Nós achamos que nós não precisamos fazer nada e Deus vai fazer tudo. Calvino nunca ensinou isso. Os reformadores nunca disseram isso. A Bíblia diz que Deus é soberano na eleição. Ele escolhe a quem quer e rejeita quem quer. E ele fez isso antes da fundação do mundo. Mas isso não nos exclui da evangelização. Pelo contrário, é um poderosíssimo incentivo para que falemos, porque ele tem os seus eleitos. Ele tem os seus eleitos. Falemos! E eles ouvirão e crerão. Mesmo que nós sejamos duros com eles, no sentido de falar-lhes a verdade, eles crerão. Porque o Espírito Santo fará a obra. Às vezes você já vivenciou a experiência de ser duro com a pessoa e pensar que ela se viraria contra você e, para tua surpresa, ela te deu ouvidos. Ela se rendeu à verdade. Ela disse, não é verdade, eu estou pecando. Eu estou pecando contra Deus. Talvez você já tenha passado isso. Isso é o poder do Espírito Santo. O poder da palavra, mesmo que ela seja objetiva, seja objetivo. Os homens estão caminhando para a morte e nós não estamos falando nada. Porque nós somos muito cheios de poses, e cheio de ética mundana, e cheio de sensibilidade, e ninguém fala nada, porque eu tenho que me preparar primeiro, eu tenho que desenvolver uma amizade. E enquanto isso as pessoas estão indo para o inferno. Enquanto isso elas estão perecendo no pecado. E nós cremos que nós entendemos melhor do que os homens de Deus. Não, eles foram muito duros, eles foram muito invasivos. Não, vamos manter a pose, vamos com calma, enquanto as pessoas estão morrendo. Veja o nosso Salvador. Ele não titubeou. Vocês morrerão nos vossos pecados. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam crer. Se nós não fizermos isso, irmãos, quem fará? Se nós, a comunidade dos santos, redimidos, se nós não falarmos, quem fará? Quem fará? Se nós não fizermos, se nós não falarmos, quem falará? Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Pastor, e se eles me odiarem? E se minha família parar de falar comigo? O senhor não está lá em casa. O senhor não conhece as pessoas com quem eu vivo, com quem eu trabalho. Aí você se lembrará que o seu pai está sempre com você. O seu pai está sempre com você. E ao lado dele, tudo você pode, por ele que te fortalece. Ele te guardará de todos os inimigos que se levantarem contra você enquanto você procura fazer a vontade de Cristo. Mas fale. Muitos te odiarão, mas muitos na eternidade lhe agradecerão. Muitos lá te agradecerão. Obrigado a Deus porque enviaste esse irmão amado que falou comigo de maneira objetiva e clara que eu deveria abandonar o pecado, que eu deveria crer. Muito obrigado a Deus por este irmão amado. Que Deus abençoe. Amém, irmão.